Qual o melhor ativo para operar? Mini índice ou mini dólar? Essa pergunta foi deixada por um dos alunos, só que para eu responder essa pergunta, eu preciso fazer outras perguntas e comparar o mini índice com o mini dólar, e a gente junto vai chegar numa conclusão de qual ativo é melhor para operar, ok? Antes da gente começar a falar sobre esse assunto, deixa o like nesse vídeo, compartilha ele com quem você acha que precisa assistir esse conteúdo e lembre de ativar o sininho para você receber a notificação de quando tem conteúdo novo no canal. E vamos lá para a gente não demorar e não ficar extenso esse vídeo. Muito bem, a gente vai analisar os dois ativos em suas diferenças significativas em termos de característica, comportamento e estratégias. Ok? O mini índice é influenciado pelo mercado de ações brasileiro e externo, notícias econômicas e desempenho das empresas. O que quer dizer isso? O mini índice, ele é formado pelas empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, aqui do Brasil, na B3, certo? Então, elas têm os relatórios de desempenho delas, de resultado de lucro, trimestral, né, semestral, enfim, cada uma delas tem os seus relatórios em que as corretoras eles fornecem essas informações para que os seus investidores tomem a decisão de reinvestir nas suas ações ou de desmontar uma posição comprada, né? Então, e isso não é só no Brasil, isso é no mercado externo, entende? Então, as notícias por exemplo, do governo, alguma medida que o governo faz que vai impactar um setor dessas empresas, por exemplo, o setor da aviação, vai impactar nestas empresas, nas ações delas. Então, não quer dizer que todas as ações da Bolsa de Valores vão cair ou vão subir. Vai ter algumas no dia que vai subir e algumas que vai cair. Aí o índice, o mini índice, ele vai ter a sua volatilidade nesse equilíbrio, entende? Desempenho aí referente a todas as empresas listadas na Bolsa de Valores. E o mini dólar é influenciado por setores com política monetária, juros, eventos internacionais e fluxo cambial. Desculpa o barulho, tá? Que tem cachorro aqui perto, então ele vai sair no vídeo, mas não dá bola, tá? O mini dólar, ele é influenciado por fator de política monetária. Política monetária, ele é principalmente a atuação do Banco Central do Brasil, né? Então, isso não só no Brasil, tá? Se a gente fala de juros, fala de eventos internacionais, a gente está falando de câmbio. Então, a gente está falando dólar real. Tudo que é em relação à política monetária, juros e fluxo cambial, a gente está falando dos dois países, tá? A gente está falando dos Estados Unidos e do Brasil. Então, por isso que você precisa ficar ligado em tudo que acontece no Brasil, em termos desse assunto, e nos Estados Unidos. Tá? Porque se sai lá, se o Brasil, por exemplo, está com a política monetária, quem atua é o Banco Central. Como que eles atuam? Principalmente no controle da inflação e da taxa de juros Selic, certo? Então, se a inflação ela está fora de controle, ela está muito alta e a juros Selic está muito alta, eles vão tentar equilibrar isso, entende? De que forma? Aumentando a taxa de juros para que a inflação ela reduza um pouco. Tá? Isso daqui seria um assunto mais de análise fundamentalista. Tá? Não é muito para day trade, mas eu coloquei só para vocês entenderem o que influencia no ativo. Tá? E os eventos internacionais é a mesma coisa referente aos Estados Unidos. Tá? Então, o dólar ele é um ativo técnico em relação a parâmetros de precificação. Entende? Volatilidade. Mini índice geralmente apresenta maior volatilidade intraday. O que é volatilidade? Volatilidade é aquelas puxadas que dá de alta, de baixa, né? Movimento forte, brusco, né? Então, ou seja, no dia, intraday é no dia, pois é sensível ao humor de mercado acionário, mais movimentos bruscos durante eventos políticos e econômicos locais e globais. O que acontece? A volatilidade do mini índice ele é muito influenciado pelo comportamento humano, o comportamento das pessoas. Por quê? A maior parte
dos investidores de ações são pessoas físicas, né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, mais de 70% da população norte-americana tem a cultura de investir em ações. No Brasil, porcentagem muito menor, mas também é maior pessoa física, entende? Diferente do dólar. O dólar ele pode ser um ativo mais estável, mas em momentos de incerteza cambial ou decisões de política monetária, no Brasil e nos Estados Unidos, pode apresentar grandes oscilações, tendência a movimentos mais técnicos com forte influência no fluxo cambial. Veja, o dólar, ele existe os parâmetros para precificação. O dólar ele não sai numa pernada como um índice. Se você já avaliou, já acompanhou o mini índice, tem dia que ele puxa, ele sai do ponto A ao ponto B, vamos supor, 1.000 pontos, ele sobe numa pernada só. Ele sobe em linha reta, ele não tem estrutura de preço que mostra, olha, eu estou subindo, eu vou continuar subindo, né? Faz uma realização de lucro. Falar em realização de lucro, já tem esse vídeo no canal, tá? Assista porque foi o último e é muito importante você ver esse material. Então, o índice, ele dá essas puxadas de alta e de baixa, sem respeitar pontos. Ele não é técnico no sentido de estrutura de preço, ele puxa de uma vez só, ele não tem teto, por exemplo, numa alta. Ele sobe 1.000 pontos, 2.000 pontos e aonde vai parar? Não sabe. Porque se as pessoas, naquele momento, por alguma notícia, por algum evento político, entendem que as ações vão subir naquele dia, que elas vão se valorizar, todo mundo começa a comprar. Opa, derrubei meu café aqui. Todo mundo começa a comprar. E já está gelado, ainda café gelado é terrível. E o que acontece? Você tá exposto ao comportamento humano, então você não consegue ter controle sobre isso, entende? O negócio começa a subir, 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 e aonde vai? Você não tem como ter certeza de nada, né? Diferente do dólar. O dólar ele te mostra uma estrutura de preço, ele tem pontos importantes, ele tem parâmetros ele tem parâmetros para precificação do ativo. Então ele te mostra uma estrutura de altos, fundos mais altos, topos mais altos, realização de lucro, recusa de preço, entende? Ele te mostra no comportamento do preço, você consegue ter a percepção e o feeling do que ele está fazendo e para onde ele vai, entende? Então, ele por ser câmbio, ele pode ser mais estável, né? Ele pode ser mais estável porque é a moeda de um país. Se um país está economicamente estável, sob controle, a moeda ela tende a ser mais estável, ela tende a não ter muita oscilação. Então ela vai oscilar pouco, 0,5% por dia, né? Baixa, alta. Então ele trabalha por questão de tesouraria, né? Que eles precisam entregar lucro para os seus clientes, brigar por petax, tem, enfim, vários motivos, né? Mas ela não vai ser tão instável. Agora, no nosso caso aqui no Brasil, como o país ele é um país um pouco mais instável em termos de inflação, a gente tem um histórico muito ruim em termos de inflação e política cambial, a gente, né, tem que jogar a taxa de juros lá para cima para poder controlar a inflação. A gente tem ciclos onde a política monetária tem que intervir para que a gente esteja dentro de um equilíbrio, né, da inflação. Ou seja, no nosso caso, no Brasil, o câmbio ele não é muito estável. Tá? Então ele tende a ser mais volátil, certo? Então, se sai um dado de PMI, por exemplo, dos Estados Unidos, a data de payroll também, é um dia, toda primeira sexta-feira do mês é o dia mais volátil do mês, né? Porque é um dado muito importante, né, dos Estados Unidos que impacta a nossa moeda. Então, ele tem uma volatilidade muito maior e tem dias, por exemplo, na pandemia. Na pandemia, o dólar oscilava 5%, chegou a oscilar 5%. Né? Ele volta, mas ele oscila esses 5%. E fora todos esses motivos, ele pode oscilar apenas 0,5% no dia. E tem dia que mesmo assim agora, ultimamente, tem dia que ele opera, que ele trabalha meio por cento, às vezes nem isso, né? Ele chega a trabalhar ali 13 pontos, 20 pontos, 25, 27, que dá aí 0,5%, né? Então, eu entendo que o dólar é um ativo muito mais técnico porque ele tem um porquê dessas movimentações dele, entende? Tamanho do contrato.
No mini índice, cada ponto vale 20 centavos. Por exemplo, a variação de 100 pontos gera lucro ou prejuízo de 20 por contrato, R$ 20 por contrato, ok? Em relação ao mini dólar, cada ponto vale R$ 10. Exemplo, variação de 10 pontos gera lucro ou prejuízo de R$ 100 por contrato. Ou seja, na comparação de um para o outro aqui, o mini índice ele é muito mais barato, certo? Em relação ao mini dólar. Ou seja, você precisa de um capital alocado na corretora muito maior do que o mini índice, tá? Então, nesse quesito, o mini índice ele leva vantagem, ele é muito mais barato, certo? Margem de garantia e custo operacional. Mini índice normalmente exige menor margem de garantia, ideal para quem deseja operar com menos capital, como eu falei antes. O mini índice ele é muito mais barato, então o capital alocado seria o valor que você guarda, que você separa para poder colocar em risco nas operações de day trade. Tá? Mini dólar requer margens mais altas devido ao maior valor financeiro envolvido. Custos podem ser mais altos proporcionalmente. Hoje em dia, as corretoras estão exigindo R$ 150 por mini contrato de dólar. Tá? Ou seja, se você quer operar um mini contrato, você tem que ter no mínimo R$ 150 lá na corretora. Tá? Dependendo da plataforma, você tem que ter mais. Só a plataforma você tem que ter R$ 250 para poder contratar ela, que no caso é a Profit Pro, que é a que nós utilizamos, plataforma profissional. No caso do mini índice, por exemplo, hoje ele estava lá 90 reais, 100 reais a alavancagem dele, ou seja, R$ 100 você consegue abrir um trade com um mini contrato de índice. Conforme a oscilação dele do dia, se ele sobe muito, essa alavancagem ela muda, entende? Ela aumenta um pouquinho. Mas no caso do mini dólar, não, é 150 por um contrato. Pode ser que alguma corretora seja um pouco diferente, mas até onde eu sei, está estabelecido os R$ 150 por mini contrato. Tá? Então existe uma diferença entre valor alocado, valor de garantia, margem de garantia, que seria o valor que você guarda, por exemplo, eu vou começar a operar com R$ 1.000, independente do ativo. R$ 1.000, eu vou depositar lá na corretora. Qual é a alavancagem? Tá? O custo operacional. A alavancagem é por mini dólar, R$ 150 por mini contrato, tá? Ou seja, você consegue operar aí com 4 mini contratos, né? No máximo com R$ 1.000 na corretora. E no mini índice, você consegue operar com mais mini contratos, porque a alavancagem dele é menor. E o custo operacional é em relação à taxa, né? Cada trade que você faz, se você entra no mini dólar, vou falar porque eu opero mini dólar, né? Você entra com mini contrato, você paga uma taxa de 1,20. No caso, na corretora que eu utilizo hoje é Genial. Você pode operar em qualquer corretora, você não precisa ser numa corretora específica, tá? Mas hoje eu opero na Genial, também tem na Modal, tem ali na Torre Investimentos, que também é muito boa. E o custo geral, isso muda de corretora para corretora, mas no custo geral, em média, é 1,20 por contrato, ou seja, você compra um mini dólar, você paga 1,20 já, independente do teu resultado do trade. Você já vai pagar uma taxa de 1,20. Aí para você sair do trade, se você comprou, você tem que vender esse um mini contrato. Então você vendeu, saiu, ou zerou, clicou em zerar, você zerou. Você saiu, vendeu, né? Então você vai pagar mais 1,20. Ou seja, para cada mini contrato, para você entrar e sair, você paga 2,40 de taxa. Tá? E se você saiu negativo, é o valor negativo que você saiu daquele trade, mais 2,40 negativo. Você soma. Se você saiu positivo, você pega lá o valor bruto, que você saiu, por exemplo, R$ 5, você debita 2,40 referente a esse trade que você fez. Vai dar o teu valor líquido. Entende? Aí para o mini índice tem que ver as taxas, porque eu não estou por dentro, eu não opero mini índice. Né? Mas para o dólar é esse o caso. Horários de negociação. Ambos possuem horários similares, abertura às 9 horas e fechamento às 18 horas, com ajuste de horário de verão dos Estados Unidos. Isso muda mesmo, tá? Agora, por exemplo, a negociação do dólar inicia às 9 horas normal, mas ele fecha, ele é negociado até 18h30. Só que tem que cuidar, porque as corretoras elas stopam, elas têm stop compulsório, elas vão lá e te zeram de forma compulsória para que um pouco antes, tá? Se o ativo é negociado até 18h30, para a pessoa física eles deixam lá 18h15, tá?
Não dá para bobear. Então, nunca opere até o limite do horário, porque senão eles vão te estopar e a zeragem compulsória custa R$ 10 por mini contrato, tá certo? Então, é um custo muito alto. E fora de horário de verão, aí ele fecha às 18 horas mesmo, tá? No caso do índice, mini índice, Bovespa, é o mesmo horário, tá? O que muda é o horário das ações em si. Aí ela tem um horário diferente ali, a B3 ela abre, se não me engano, 10 horas ou 10 e meia, né? E fecha antes às 17 horas, né? No entanto, o mini dólar pode ter maior movimentação no início e no fim do pregão, devido a eventos cambiais globais. Então, o dólar ele tem, né, essa volatilidade maior, tanto no início do mercado, por questão de proteção de moeda, hedge, né, eles ficam fazendo suas trocas ali no início do mercado e no final do mercado também. Eles fazem a mesma coisa. Ok? Perfil do operador. Agora é importante para você, presta atenção. Mini índice, melhor para quem está começando no day trade, devido a menor exposição financeira e maior volatilidade para operações curtas. Isto aqui eu coloquei por quê? Em comparação de termos financeiros, tá? De aporte que você vai ter que colocar de dinheiro para você iniciar. Não tem nada a ver com termos técnicos. Tá? Se a gente for falar de técnica, o dólar ele é muito mais técnico. Tá? Ele seria o ideal, porque se você for sem conhecimento para o mercado, tá? Vamos supor que aquele cara que, né, aquela pessoa que quer operar day trade, só que não faz nenhuma formação. Então, em comparação de custo, o mini índice é muito mais barato, entende? A chance de errar, né, para quem não tem conhecimento, é muito maior. E quem sabe também vai errar. Existe um ciclo de aprendizagem ali, né, que você tem a maturação disso. Então, você vai errar, e para errar é melhor errar mais barato, né? Só que é muito mais fácil você errar no mini índice porque ele não é técnico, entende? Técnico em relação ao que a gente falou até agora, né? E o custo dele é menor. Mini dólar indicado para trades mais experientes, já que as oscilações podem gerar ganhos ou perdas significativas rapidamente. Ou seja, o mini dólar ele tem essa vantagem ou desvantagem do ganho maior, né, a alavancagem maior. Você pode fazer uma alavancagem, né, conforme o valor que você aloca, e ele custa mais caro mesmo. Então, se você vai sem conhecimento, vai custar muito caro para você, tá? E se você se preparou antes de ir para o mercado na tua conta real, então você vai ter resultados expressivos mais rápidos, né? Então, você pode ter resultado financeiro ali bem interessante se você se preparar antes. Em termos de liquidez, ambos têm alta liquidez, mas o mini dólar costuma atrair maior volume de grandes players institucionais, enquanto o mini índice tem mais participação de traders pessoa física, né? Ou seja, quem movimenta o mercado de câmbio são as instituições financeiras. Tá? É tesouraria de banco, é fundo de investimento, tá? São órgãos que têm muito dinheiro. Tá? O Brasil é o maior exportador de commodities do mundo, né? Onde mais transaciona dólar no mundo é no Brasil. Então, tudo é negociado praticamente em dólar, tudo, né? Nós exportamos os maiores players de comércio do Brasil é os Estados Unidos, né? E a China. E mesmo com a China é negociado em dólar, entende? Então, é muito interessante no dólar por causa dos parâmetros, dos critérios e também da volatilidade, da liquidez, tem muita liquidez. O dólar é muito volátil aqui no Brasil. E no índice é mais pessoa física, né? Algumas empresas, né? Às vezes as próprias empresas que compram e vendem suas ações, entende? Então, existe também a questão de fluxo cambiado do exterior, né? Que os investidores de fora, né? Os players externos, eles compram ações brasileiras por questões estratégicas. Tem, tem a questão de você pegar dinheiro externo e aplicar no Brasil, né? Tem algumas coisas adicionais aí que influenciam no índice, né? Mas isso daí é um outro assunto. Enfim, eu acho que a gente falou bastante, né? E as considerações finais aqui é em relação à escolha do ativo. Como que você vai decidir isso? Depende do seu perfil, tá? Conhecimento e tolerância ao risco, isso influencia muito na tua decisão.
Gestão de risco é fundamental, especialmente no mini dólar, devido a maior impacto financeiro por ponto, né? Porque o dólar, um ponto é R$ 10, não é? Então ele custa mais caro do que o mini índice, né? Prática, você sempre vai testar o operacional em simulador antes de operar com o dinheiro real, tá? Porque se você for direto para, eu fiz uma formação, fiz um curso e quero colocar em prática na minha conta real, você vai perder dinheiro, tá? Por quê? Porque você não se conhece ainda no trade. Você não sabe quem é o Joãozinho ou a Mariazinha clicando na conta real, colocando dinheiro em risco. Como é que isso impacta no emocional? Tem muita gente que para operar com um mini contrato de dólar, quando clica no comprar ou no vender, começa a suar a mão, começa a tremer a perna, começa a dar palpitação, acelera o coração, entende? Então você tem que, se não é só técnica, a técnica ela é fácil, você aprende ela de uma forma fácil. Só que você precisa se conhecer. Qual que é a tua situação financeira? Qual que é a tua situação familiar? Eles sabem que você tá colocando dinheiro em risco? Esse dinheiro que você está colocando em risco, ele é um dinheiro que não vai te fazer falta? É um dinheiro que você separou para isso ou é o dinheiro que você precisava pagar a conta? Se você for para o mercado tendo que tirar dinheiro para pagar suas contas, você vai perder dinheiro, porque isso vai estar. Você tem que colocar isso na balança, entende? Em relação a operacional, a execução, porque o emocional, o psicológico, ele está na somatória do teu resultado, do teu relatório. Ele vai influenciar no teu relatório, tá? Porque se você precisa do dinheiro para pagar a conta, você tem que ganhar, você não pode perder, ou seja, você não vai aceitar a perda, entende? E aí você não vai respeitar o stop, você vai dar stop, você vai começar a fugir de gerenciamento. Então você precisa se entender em relação a em relação ao seu momento. Tem muitos alunos que eu falo, o seu momento não é para ir para a conta real. Se você não tem dinheiro para colocar em risco, para você perder, se você aquele dinheiro que você colocou de qualquer forma, você sente dor ao perder ele, você não pode ir para a conta real. Você tem que ficar no simulador, você tem que conquistar mérito no simulador, tem que ter resultado positivo no simulador, para depois você começar a fazer a mesma coisa, fazer uma transição aos poucos para a conta real, opera um dia na conta real, volta para o simulador, ah, não estou bem hoje, vai para o simulador, entende? Independente do ativo que você decidir para você, tá? Eu te indico sempre o dólar. O dólar é técnico, tem como você estudar, ele tem parâmetros, tem pontos importantes, tem fundamento, princípio, fundamento, tem estrutura de preço, te entrega nível de preço, oportunidade para você fazer alguma coisa quando ele já está te dizendo para onde vai, tá? Então, ele é um ativo excelente para operar, excelente. Você só precisa ter o conhecimento correto, investir primeiro em você, em conhecimento, fazer o curso completo, tá? Que é o DESAT, e colocar ele em prática. Colocar a tua expectativa a médio e longo prazo, tá? Porque é uma profissão. Day trade é uma profissão. Então você, como é um ensino, você inicia lá no, no ensino fundamental, vai para o ensino médio, vai para a faculdade, né? Pós-graduação, mestrado, doutorado, ou seja, porque para estudar uma profissão você faz todas as etapas, é obrigado a fazer todas as etapas, né? E porque a profissão de day trade, você trader, você não pode fazer, não quer fazer. Quer ir direto clicar, comprar e vender. Se você for fazer isso, você vai perder, independente do ativo que você decidir fazer isso, entende? Então você precisa estudar, você precisa cumprir as etapas, precisa estudar o conteúdo inicial para depois ir para o intermediário, para depois ir para o avançado e para depois ir para o super avançado. Tudo é vinculado ao seu emocional, ao seu psicológico, ao seu momento financeiro, a sua alavancagem financeira, entende? Então, você precisa se entender, se conhecer para poder escolher o seu ativo, mas eu sempre vou te indicar o dólar. O dólar é maravilhoso para operar, tá bom? Eu acho que tá bom por aqui, a gente falou 5 minutos, foi suficiente. Deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com alguém, ativa o sininho e deixa o seu comentário aqui no vídeo. Eu quero saber se você gostou do conteúdo, se você já se decidiu, falou, Moacir, gostei do que você apresentou, agora eu decido operar tal ativo, ou não concordo, acho que precisa de mais informação. Tá? Então deixa a tua opinião aqui embaixo, qual ativo você escolheria para operar, tá certo? Espero que você tenha gostado, um abraço e até o próximo vídeo.